Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus seja sobre suas vidas nesta manhã. Somos gratos ao Senhor por ter começado um novo mês. Já estamos no mês de março e hoje é dia 4 de março do ano 2024. Somos gratos ao Senhor, agradecemos a Deus, ao Deus Todo-Poderoso, por Ele ter nos guardado, por Ele ter nos livrado, por Ele ter nos guardado até este dia. Entramos no terceiro mês do ano 2024 e queremos declarar nesta manhã, já que não estivemos na sexta-feira, queremos declarar nesta manhã. Não tivemos na sexta-feira à noite, mas queremos declarar nesta manhã as mais ricas bênçãos de Deus sobre sua vida, declarar um mês de bênção, de prosperidade, de presença de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. Que Deus venha manifestar a sua graça, que Deus venha manifestar o seu poder, que Deus venha derramar sobre cada um de nós a presença do seu Santo Espírito. Estamos nesses dias, sim, estamos falando sobre as 7 raposinhas. Sou o pastor Juan Teixeira e este é o nosso programa A Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai sempre, segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã, aqui no nosso Facebook, o Facebook Juan Carlos Teixeira. Somos gratos a Deus por ter você aí a cada dia, juntamente conosco, para estar nos acompanhando. Que nossa oração é que Deus venha derramar da sua graça, da sua misericórdia, que venha dar entendimento, que venha dar sabedoria para a sua vida, para que você possa colocar em prática a santa e soberana palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus nos fala então ali em Cantares, capítulo 2, verso número 15, diz: apanhá-los as raposinhas que estragam as vinhas, porque as nossas vinhas têm uvas tendas. As nossas vinhas têm uvas delicadas, têm uvas que devem de serem protegidas, conservadas. Quando falamos de raposinhas ou de raposas, estamos falando aqui nesta região do cachorro do mato, na região do Uruguai estamos falando do sorro, do velho e conhecido sorro. Eles são um símbolo que existe na natureza, não é? De astúcia, de malícia, de engano. Eles simbolizam mais ou menos isso. É muito comum chamar uma pessoa, nossa região, no Uruguai, quando uma pessoa ela tem essa astúcia, tem essa malícia, é muito comum de chamar de sorro ou de sorra. Por quê? Ou de, aqui no caso, de raposa ou raposinha. Por quê? Porque ela tem uma aparência, de que, como eu poderia explicar melhor daquilo que ela tem uma aparência de ser tão bondosa, tão delicada, uma pessoa tão bem educada, que conversa muito bem, que tem palavras doces, mas na realidade tudo é uma máscara. É uma máscara. É uma máscara que está ali na frente daquela pessoa para poder enganar. Ela está utilizando-se de toda a sua astúcia, de toda a sua malícia, de todo o seu engano, para poder então enganar
a outros, para poder alcançar os seus propósitos. Pois esse tipo de pessoa, ela não suporta a presença de Deus que está sobre sua vida, a obra que o Espírito Santo de Deus está fazendo sobre a sua vida, que é o que aponta a vinha. As raposas estão simbolizando, estão representando a maldade, a astúcia, o engano. Agora, a vinha está representando a obra do Espírito Santo na sua vida. Está representando a manifestação gloriosa de Cristo Jesus sobre a sua vida. Você está levando a luz do nosso Senhor Jesus Cristo em todo rincão que você entra, em todo lugar que você coloca a planta dos seus pés. Então isto incomoda, isto traz desconforto para as raposas ou as raposinhas. Aqueles que têm um desejo de possuir aquilo que você tem. Aqueles que são precipitados com a sua língua, abençoam, mas também amaldiçoam com a sua própria língua. Aqueles que descuidam a sua salvação. Lá em Hebreus 2, diz que devemos de cuidar da nossa salvação. E são 7 pontos, ou 7 aspectos destas raposinhas. Nós já vimos o desejo, nós já vimos a precipitação, nós já vimos o descuido e também já estivemos falando sobre a inveja. Lá de Provérbios 14:30, onde diz que a inveja, ela apodrece os ossos. Os ossos são apodrecidos. Mas também está a desobediência. A desobediência é outro dos pecados que comete os tais chamados raposinhas. Os pecados que cometem. E a desobediência é algo que não é tolerado por Deus. Sabe, o primeiro rei de Israel, que foi eleito pelo povo de uma maneira bastante leviana, olhando para a aparência dele, ele foi eleito pelo povo de uma maneira bastante leviana. Eu estava procurando aqui Mateus 5 para poder compartilhar com vocês algo sobre a desobediência. Mateus 5. O primeiro rei que foi eleito pelo povo, que foi Saul, ele perdeu o seu trono. Perdeu o seu trono como consequência da sua desobediência a Deus. Ele desobedeceu a Deus. Deus mandou ele matar ao rei Agag. Mandou destruir tudo. Matar ovelha, matar gado. Sabe, as coisas que provêm do maligno, elas devem ser destruídas. Elas não devem de formar parte do nosso dia a dia. Elas não devem de estar na nossa porta, não devem de estar dentro do nosso lar. Muitas vezes temos coisas malignas dentro do nosso lar que nós permitimos que elas entrem por a desobediência. Mateus capítulo número 5, a palavra de Deus, ela vai nos falar ali o seguinte. Porque, na verdade, eu vos digo, versículo 18, até que passe o céu e a terra, uma iota ou um traço de letra, não passará da lei até que tudo seja cumprido. Portanto, qualquer que quebrar um destes mínimos mandamentos
e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino do céu. Aquele, porém, que os praticar e ensinar, será chamado grande no reino do céu. É a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. É o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo quem está falando. É Ele que está nos dizendo. Amados, desobediência aqui é na questão da palavra de Deus. Desobedecer a palavra de Deus. Ensinar a palavra de Deus de uma maneira errada. Ontem, no dia de ontem, estivemos no nosso culto dominical, aí tivemos a presença missionária Lidiane, da cidade de Alegrete, e enquanto ela estava ministrando a palavra de Deus, eu estava sentado lá nos fundos, perto da porta, fazendo de porteiro, e ouvindo a palavra do Senhor atentamente. E eu me enchia de gozo, de felicidade, de alegria, e agradecia a Deus por aquela palavra que vinha diretamente do trono de Deus. Meus amados, nós chegamos na casa de Deus para ouvir a palavra de Deus. É isso que nós devemos vir na casa de Deus, para ouvir a palavra de Deus. Se não tem palavra de Deus, se tem acréscimos à palavra, se tiram alguma coisa da palavra, isso é tremendo. Isso é desobediência. Desobediência. E eu me alegrava porque estamos rodeados de uma liderança, de um grupo de pessoas que amam a palavra de Deus, que estudam a palavra de Deus, que praticam a palavra de Deus, que ensinam a verdadeira palavra do Senhor. Coisas que é muito escassa nesses dias de hoje. Nós estamos vendo no nosso diário caminhar, no nosso dia a dia, como cada dia piratas, vamos dizer assim, para não chamá-los de mercenários ou de falsos profetas, ou de mentirosos, ou de raposas velhas e jovens, cheias de astúcia, de desobediência, de maldade, malícia nos seus corações, que arrumam a palavra de Deus, ou que acomodam a palavra de Deus ao seu próprio bem prazer, a sua própria vontade, algo que possa satisfazer primeiro o seu ego, mas também os seus bolsos. Então isto é tremendo o que está acontecendo nos nossos dias de hoje. E por aí sai um monte de gente dizendo é igreja. Não, não é igreja não. São homens corruptos, mentirosos, desobedientes, sem amor ao próximo, que não estão pregando a palavra de Deus. E o povo é o culpado por não estudar a palavra de Deus, por não ler a palavra de Deus. As pessoas correm daqui para lá, de lá para cá, buscando prosperidade, buscando bem-estar, buscando palavra. Eu quero uma revelação, eu quero uma palavra. Meu amado, você tem a palavra profética mais segura diante dos seus olhos, que é a palavra de Deus. Que tal você deixar de correr, parar, elevar os seus olhos para os céus e ter mais intimidade, mais comunhão com o Senhor, conhecer a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus?
e sair desse lugar onde está cheio de corrupção, de mentiras, de engano, de malícia, onde você está sendo pastoreado por uma raposa. Você sabe o que fazem as raposas? Sim, no campo, ou os sorros, como você queira chamar. Elas devoram os cordeirinhos. Elas devoram os recém-nascidos. Os recém-nascidos da fé estão sendo devorados. Vêm com o coração sincero, vêm com o coração aberto para receberem, para entenderem a palavra de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus sobre as suas vidas. Mas quando chegam ali, elas se enchem de frustrações. Porque tem muitas pessoas frustradas, desilusionadas, desenganadas, rebeldes, desobedientes à palavra de Deus. E não querem nem saberem mais. Se falar de igreja, elas ficam furiosas. Por quê? Porque foram mal discipuladas. Porque foram utilizadas por mercenários, por piratas da fé, que não formam parte da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Piratas e mercenários da fé. Bom dia, nossa irmã Dark, que Deus abençoe poderosamente sua vida nesta manhã. Bom início de semana, que Deus venha abençoá-la e derramar da sua graça sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Meus amados, desobediência à palavra de Deus. Raposas pequenas, sim, são as pequenas coisas que causam os maiores danos. Uma desviação da palavra por aqui, outra desviação da palavra por ali, um acréscimo por aqui, ali tira uma vírgula, ali tira uma iota, e ali vão preparando a palavra de acordo aos próprios interesses do pregador. E reitero, a palavra de Deus fala em Oséias, capítulo 4, versículo número 6, diz que o povo pecou porque lhe faltou o conhecimento. Lhe faltou o conhecimento. E se tem uma coisa que o povo de Deus não está buscando nos nossos dias, é justamente o que o povo de Deus não está buscando, não está procurando no nosso dia, é justamente o conhecimento da palavra de Deus. Não procuram, não leem, não estudam a palavra de Deus. Então estão num lugar que tem uma raposa por pastor e são facilmente enganados. A quinta raposinha é a desobediência. É a desobediência. E desobedecemos a Deus quando não nos interessamos pela sua palavra. Desobedecemos a Deus quando não pregamos a verdade. Desobedecemos a Deus quando não falamos a verdade. A sexta raposinha é a mentira. É a mentira. Êxodo, no capítulo 20, no verso número 16, ali no capítulo 20 de Êxodo, nós temos os 10 mandamentos. Êxodo, capítulo 20, nós temos ali os 10
mandamentos. E no versículo número 16, vai dizer: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Em outras palavras, este mandamento, que forma parte ali dos 10 mandamentos da lei mosaica, está dizendo que não é para mentir. Não darás falso testemunho. E quantas vezes falamos de uma maneira leviana dos nossos irmãos, dos nossos pastores, dos nossos amigos, e muitas vezes da própria família. Triste de ver como dentro da própria família, muitas vezes, existem raposas também. A raposa da inveja anda ali no meio, dentro da família. Por inveja, Caim matou o seu irmão Abel. Por inveja, os irmãos de José o venderam para o Egito. Mesmo sem saberem os planos de Deus, porque Deus tinha planos para José, tinha projetos para José, mas os seus irmãos não sabiam disso e eles tinham inveja a respeito a tudo isso. A mentira é algo tremendo. Bom dia, Carla, na cidade de São Francisco de Assis. Grande abraço para Luciana e Vitor Emanuel. Que Deus abençoe poderosamente as suas vidas. Então, meus amados, Abrão, quando chegou até o Egito com a sua esposa Sara, a capítulo 12, 13, 14 de Gênesis, tem algo interessante. Ele chega no Egito com Sara. Ali ele vai olhar para Sara e vai ver que sua esposa era linda, que era bonita. Pareceria que ele não tinha percebido isto antes. Então ele vai ter uma ideia. Ele vai ter uma ideia de mentir. Porque uma meia mentira é uma mentira inteira. Não existe meia mentira, não existe mentirinha, não existe... Não, nada disso absolutamente. Ele vai dizer para Faraó, ele vai falar para Faraó de que Sara é a sua irmã. E ela, de fato, tinha um certo parentesco, é meia-irmã aí de Abrão. Mas ela era a sua esposa, era a sua mulher. E ele, por temor de quê? Da sua própria vida. Ele não se importou muito por Sara, porque um esposo querer entregar a sua esposa para outra pessoa por interesse, o interesse de Abrão era conservar a sua própria vida. Porém, Deus não permitiu que isto acontecesse. Ninguém tocou em Sara, mesmo que ela foi levada para o palácio de Faraó. Quando o Faraó descobre que Sara é, em realidade, esposa de Abrão, ele vai expulsar Abrão do Egito. Ele vai sair dali com riquezas. Vai sair dali com uma mulher chamada Agar, que era sua escrava. E com esta mulher Agar, mais para frente, ele vai ter um filho que vai chamar-se Ismael, que não é o filho da promessa. E isto vai trazer um grande desconforto familiar e enfrentamentos da família que estamos vendo até os dias de hoje, no século 21. Ali entre os palestinos e Israel.
os descendentes de Ismael e os descendentes de Abraão. Continua esse conflito que se originou lá atrás, porque Abraão teve a ideia de mentir para o faraó. Então, uma mentira pode trazer grandes consequências sobre nossa geração, sobre nossa casa, sobre nossa família. O próprio Saul, quando ele desobedeceu a Deus, ele também vai mentir para o profeta Samuel. Mas eu escolhi o melhor para oferecer a Deus. Mentira. Ele ofereceu o melhor pelo seu próprio interesse. Ele ofereceu o melhor pelos seus próprios interesses. E a sétima raposa é de Oséias 4:6, onde diz que o povo pereceu, ou o povo pecou, dependendo da tradução bíblica, porque lhe faltou o conhecimento. É o desinteresse pelo conhecimento bíblico. Eu lembro, quando me converti, 42 anos atrás, grupos de jovens, nós nos reuníamos e muitas vezes era para debater sobre a palavra de Deus. Perguntas e respostas sobre a palavra de Deus. Se formava grupos de estudo da palavra de Deus entre os jovens e se dava um determinado capítulo, um determinado livro para um determinado grupo. E logo então, no próximo culto da juventude, as perguntas eram realizadas para os diferentes grupos de acordo àquilo que tinha sido estabelecido para eles estudarem durante a semana. Claro que sempre tinha algum que nem sequer lia e ia ali no meio do grupo. Mas a grande maioria estudava. A grande maioria decorava textos, datas, anos, meses, nomes, tudo isto era decorado, porque nós tínhamos fome de saber da palavra de Deus, mas também tinha aquilo que estava nos impulsionando a que nós tínhamos que demonstrar que verdadeiramente nós tínhamos estudado a palavra. Não que tenhamos a obrigação de demonstrar, mas no impulso da juventude. Hoje isso tem se perdido. Os cristãos têm um tremendo desinteresse pela leitura da palavra de Deus. Voltamos ao item número 5, a desobediência. Por isso que aqueles que adulteram a palavra de Deus enganam o povo, porque o povo não tem interesse em estudar a palavra de Deus. Quando se aprontam para irem para a igreja, isto não está errado, que eu vou falar, não está errado dizer, mas cuidado, vou na igreja buscar a minha bênção. Eu às vezes pergunto aqui para o nosso pequeno rebanho, qual foi a bênção que você veio buscar? Você sabe? Saiu da sua casa e disse, eu vou até a igreja buscar a minha bênção, mas não sabe nem sequer o que quer. Se Jesus lhe perguntasse, como perguntou para Bartimeu, o que queres que eu te faça nesta manhã? Qual seria a sua resposta? Vieram mais de 10 na sua cabeça, não é verdade? O que você quer? Qual é a sua prioridade? Quando Deus perguntou para Salomão,
Quando Deus respondeu para Salomão: não me pediste prata nem ouro, me pediste sabedoria, eu também te vou dar o outro. Quando nós utilizamos sabedoria na nossa oração, que é algo que também não está acontecendo hoje, nos nossos dias, as pessoas estão conformando-se com falar em outras línguas. Sou contra, eu sou pentecostal também. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos de orar com sabedoria. Pedimos e pedimos mal. Pedimos e pedimos mal, porque não conhecemos a palavra de Deus. Então, pela razão de não conhecer a palavra de Deus, nós não sabemos tampouco orar ao Senhor. Não sabemos orar ao Senhor. E pedimos mal. E muitos têm se transformado como as ondas do mar, que vão e vêm, e a espuma da maldade, da malícia está ali na nossa frente. Meus amados e queridos irmãos, que nós possamos aprender da palavra de Deus, que possamos mergulhar na palavra de Deus. Hebreus capítulo 2 nos recomenda não descuidar a nossa salvação. Pai eterno e meu Deus do céu, Senhor amado, nesta manhã, eu quero agradecer-te, quero louvar-te, quero exaltar o teu nome, meu Pai. Senhor, e pedir-te que neste início de semana venha ser uma semana abençoada, que tu venhas guardar os teus servos, venha guardar o teu povo, venhas guardar, Senhor eterno, aos nossos jovens, meu Pai, livrando-os, guardando-os de toda sorte de males. Senhor Deus Todo-Poderoso, que tenhamos, Senhor, dias de glória, dias do sobrenatural sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que a graça, que a paz e que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua casa, sobre sua família, desde agora e para sempre. Amém.